paz, irmãos, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, como o irmão Paulo, eu ouvia falar da vossa fé, do vosso amor para com os santos, da vossa firmeza da esperança, mas hoje o Senhor me deu essa oportunidade de conhecer e ver a face de alguns irmãos, né? Alguns irmãos que eu conhecia, outros que estou conhecendo agora, tendo a oportunidade, mas nós viemos todos de um mesmo lugar, e o Senhor nos colocou no mesmo lugar, em Cristo Jesus nosso Senhor. Graças a Deus, irmãos. Eu trago um grande abraço dos irmãos de Londrina, os irmãos também em espírito. Nós nos reunimos juntos. Nesse momento, os irmãos estão reunidos lá em Londrina também, numa mesma mesa, louvando e adorando o mesmo Senhor, o Senhor nosso e deles. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Eu queria repartir uma palavra com os irmãos, que é uma fé mútua. Eu queria ler primeiramente com os irmãos em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Nós fizemos um partir do pão nessa manhã, a qual nós fizemos memória do Senhor. O irmão com muita procedência compartilhou algo conosco. A mesa é algo muito interessante, irmãos, porque nós vemos ela de dois lados, né? Se vocês olharem 1 Coríntios 11, vocês vão ver que o pão está do lado direito. E quando vocês olham a mesa do outro lado, vocês vão ver que o cálice está do lado direito. Por que isso? Porque é a visão que nós temos do Senhor. E do outro lado, é a visão que o Senhor quer ter de nós. Porque ali fala que o Senhor tomou o pão, e partiu o pão, e tomou o cálice. Então isso fala da obra do Senhor por nós. Ali houve uma obra gloriosa da parte do Senhor. Mas principalmente, irmãos, que Ele nos fez um com o Pai, com Ele e uns com os outros. O Senhor, na sua oração sacerdotal, Ele nos fala que Ele fez uma unidade perfeita. Perfeita. Então, essa é a obra que o Senhor fez. Mas quando nós olhamos do outro lado da mesa, o Senhor olha para nós. Aí nós vamos para Coríntios 10, e lá ele coloca o cálice primeiro e o pão depois. Mas o que ali fala? Ali fala assim, que o cálice que abençoamos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, está vendo? Então de um lado nós vemos o Senhor, o corpo dele partido por nós, o sangue derramado. Mas o outro lado, o Senhor olha para nós e vê a obra que Ele realizou. Nós temos uma comunhão nesse sangue. Todos nós. O sangue supriu, e o sangue é um só, e a obra é uma só, de uma vez para sempre. E quando o Senhor nos vê, Ele nos vê como um pão, um só pão. E comemos de um mesmo pão. Que coisa abençoada, irmãos. Mas essa obra que o Senhor realizou, grandiosa, ela teve um propósito grandioso. E esse propósito Paulo nos fala aqui em 1 Pedro capítulo 3. Ele diz assim no verso 18. Pedro está um pouco antes, ele compartilha que esse cordeiro, ele tinha sido conhecido antes da fundação do mundo. Veja que coisa maravilhosa. Ele foi morto antes da fundação do mundo, mas ele foi conhecido ao seu tempo.
que nós sabemos há 2000 anos atrás, por amor de nós. E nós, gentios, fomos incluídos nessa obra gloriosa do Senhor. Então, aqui ele diz algo precioso. Ele diz assim: porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados. 1 Pedro 3,18. O justo pelos injustos, para nos levar a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Vamos ter mais uma oração, irmãos. Amado Senhor, que coisa grandiosa, Senhor. Senhor, nós não podemos ficar passivos a um Senhor tão grandioso. Que beleza, Senhor, é o que nós cantamos aqui. Que beleza, Senhor. Tudo que olhamos é uma grande beleza. Tu és belo, Senhor. Tu és grandioso, maravilhoso. A tua obra é bela. Nos faça conhecer, Senhor, um pouquinho nessa manhã dessa obra gloriosa que tu fizeste. Um pouquinho, Senhor, a mais. É uma tão grande salvação, Senhor. Mas nos dê uma medida nessa manhã que o nosso coração possa se firmar ainda mais, Senhor, nessa tua graça, nessa tua bondade, nessa tua misericórdia. Pai, ajuda-nos nessa manhã. Revele o teu Filho a nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós éramos inimigos de Deus pelas nossas obras malignas. Nós não estávamos só separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus. É assim que todos nós antes andávamos, né? Cada um de nós aqui, na vaidade da nossa mente. Quanta coisa que não pensávamos, falávamos, não vivíamos. Quanta coisa que não afetávamos o coração do nosso Deus com as nossas iniquidades. A palavra fala que nós andávamos no curso desse mundo. E andávamos segundo as potestades, filhos do diabo. Andando segundo aquele anjo que transgrediu contra Deus, que foi criado para adorá-lo, para viver para Ele, como nós também, mas vivia em blasfêmia, vive em blasfêmia, mas nós vivíamos assim também, no curso desse mundo, ali diz, segundo as potestades, andávamos nesse curso. E ali diz assim, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Nós éramos casa de operações de espíritos malignos. Era assim que nós éramos. Nós estávamos lá num charco de lodo, irmãos, num poço de perdição. E aonde essa obra gloriosa que o Senhor fez, Ele nos levou para onde? Porque a obra do Senhor não foi só perdão. Você recebeu o perdão do Senhor. Você foi perdoado. O teu escrito de dívida, ele foi rasgado. Ele foi cravado na cruz. Foi colocado lá na cruz. E o Senhor diz assim, aos principados e potestades, Ele disse assim, a conta deste meu filho, desta minha filha está paga. Ele expôs aos principados e potestades. Mas, além de expor, Ele triunfou deles na mesma cruz. Por isso, irmãos, que quando o Senhor desceu lá no inferno,
Logo em seguida desse texto de Pedro, fala que o Senhor pregou os espíritos em prisão. Aquele inferno não podia reter o Senhor lá. Nós somos justificados pela fé aqui, mas o Senhor, como diz aqui a palavra, ele foi, Paulo fala isso em 2 Timóteo, que ele foi justificado em espírito, ou como diz aqui, vivificado no espírito, porque a morte não podia retê-lo. Ele não viu corrupção, não havia condenação para ele. Aleluia. E aí, foi de lá que o Senhor nos tirou. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas você já viu nas Escrituras que nós estávamos incluídos lá no corpo de Cristo naquela morte, não viu? Fomos incluídos com Ele na sua morte, plantados com Ele na sua morte. É isso que diz Romanos 6, o verso 5. Lá em seguida diz: o nosso velho homem foi com ele crucificado. Você se lembra que Paulo também fala assim: eu já estou crucificado com Cristo. Então, se você estava lá com Cristo, nós descemos com ele também lá no inferno. Era lá o nosso lugar. Se o Senhor não tivesse descido lá, irmãos, sabe aonde nós iríamos hoje se nós morrêssemos? Para lá. Mas o Senhor, Deus o ressuscitou dos mortos. Aleluia. E a palavra em Efésios diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que nós somos salvos. Isso fala da ressurreição. Porque a partir do momento que o Senhor foi levantado da terra naquela cruz, João 12:32 nos fala sobre isso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Você se lembra também de 2 Coríntios 5, diz assim: o amor de Cristo nos constrange a julgar assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. A partir do momento que o Senhor Jesus foi levantado naquela cruz, nós fomos incluídos no seu corpo. Nós fomos batizados nele. E agora, irmãos, não há mais separação. Entende? Quando o Senhor morreu, o que aconteceu conosco? Morremos com Ele. Quando o Senhor desceu às partes mais baixas da terra, ao inferno, aonde que nós estávamos? Nele. Quando Deus ressuscitou a Jesus, deu vida a Ele, nos faz isso em Efésios 2, 5, 6. Agora você vai entender esse assunto. Aí ele diz: Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Será que nós já entendemos isso, irmão? Paulo, quando ele vê isso, que ele está escrevendo essa carta aos Efésios, que ele vê isso, ele ora por esses irmãos de Éfeso. Ele olha assim, ele fala: vocês têm revelação sobre vários aspectos preciosos da parte do Senhor. Vocês foram perdoados, vocês foram remidos, vocês conhecem a vontade do Senhor, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, vocês sabem que o Senhor aprove a Deus Cristo encabeçar todas as coisas. Mas ele diz logo em seguida assim: mas eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos. E aí ele segue levando o Senhor para o Santo dos Santos.
E aí ele nos fala que foi neste lugar que nós fomos colocados por Deus, pela pessoa de Cristo, que nós estamos assentados nos lugares celestiais. Nessa manhã eu quero ser ajudado pelo Senhor, porque isso eu tenho pedido. Eu lembro que essa oração eu fiz há quase 30 anos atrás, que o Senhor abrisse os olhos do meu entendimento. E a partir de então, o Senhor vai mostrando, nos revelando mais. O Senhor, Ele nos diz aqui que essa obra, então, que o Senhor nos fez, foi para nos levar a Deus. Não é trazer, é levar. Levar é para algum lugar. Não é verdade? Nos levar a Deus. E aonde é que o Senhor nos colocou? Eu queria mostrar um pouquinho, caminhar com você um pouquinho na palavra, para que a gente possa vislumbrar essa obra do Senhor. E para que você possa ver, e se já viu, ver um pouco mais, e mais ainda, do lugar pela qual o Senhor nos colocou. No livro de Hebreus, no capítulo 11, ali, o livro de Hebreus, ele nos fala do viver da fé. Esse viver pela fé nos traz aqui um caminhar em cada um desses personagens. Se você for vendo cada um desses personagens, esses personagens tratam de um aspecto do nosso viver, da nossa vida. São aspectos preciosos aqui, né? Vou vislumbrar algumas coisas para os irmãos, mas o primeiro que nós vemos é o verso 4, porque ele está dizendo assim, ele está falando um pouquinho antes, que ele vem tratando do livro de Hebreus, mostrando o lugar da nossa habitação. O lugar da nossa habitação. Não o lugar que você está andando no seu dia a dia, mas o lugar que o Senhor te colocou. Amém. Para que você possa ter uma vida celestial realmente, vivendo nesse mundo, aqui, mas vivendo no Santo dos Santos, na presença do próprio Deus. Então, quando nós vimos o livro de Hebreus, ele está falando sobre isso, que o justo viverá da fé. É uma exortação que ele faz. Ele faz assim: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o que o Senhor quer de nós? Que a nossa fé vá fazendo a gente crescer e alcançar essa graça maravilhosa e plena que o Senhor fez por cada um de nós. Quando nós nascemos de novo, nós vislumbramos algumas coisas muito importantes para a nossa vida, mas depois o Senhor quer abrir os olhos do teu entendimento e fazer ver você 3 aspectos ali: a vocação celestial de Deus em Cristo, o nosso chamamento, para que você foi chamado. Mas o segundo aspecto é a riqueza de glória na sua herança nos santos. Qual é a riqueza de glória? Eu lhes dei a glória que a mim me deste. Qual é essa glória? Aí ele diz: eu neles e tu em mim. Se o Espírito Santo vai fazer você lembrar que sempre que o Senhor se manifestou a cada um dos personagens nas Escrituras, você vai ver que o ponto pela qual o Senhor levou cada um deles é andar na sua presença. Andar na sua presença, ou andar no Santo dos Santos. Esse é o lugar que o Senhor nos colocou, no Santo dos Santos.
uma vida no santuário, uma vida no Santo dos Santos, uma vida na presença do Senhor. Agora aqui no capítulo 11 vocês vão ver esse aspecto, que ele é o segundo aspecto, que logo depois que você nasce de novo, é o primeiro aspecto que o Senhor vai te levar, é isso. O Senhor vai te chamar a você entrar no santuário, Ele vai te chamar, porque esse sangue já foi derramado, esse caminho novo e vivo já foi inaugurado. O véu do santuário rasgou-se de cima a baixo. Então Ele te convida a entrar com ousadia nesse lugar, nesse santuário, na presença do próprio Deus. É o primeiro chamamento do Senhor para você e para mim. É o primeiro trabalho do nosso sumo sacerdote, aquele sumo sacerdote tal que se assentou à destra da majestade nas alturas, e ele é ministro deste santuário, não feito por mãos humanas. Vocês vão ver que coisa gloriosa que o Senhor fez por nós, porque antigamente, para você falar desse santuário, você tinha que ir em algum lugar, não é verdade? Mas eu já teria que dizer para você que você nem podia ir. Sabe por quê? Porque você não era judeu. Nós éramos considerados imundos. Então aqui nesse texto, vocês vão ver do verso 4, quando fala desse aspecto de fé, se você for vendo cada um desses personagens, você vai ver um trabalhar do Senhor. Primeiro a regeneração, depois o nosso andar com Deus, depois a família, depois a peregrinação, o reino, a visão do reino. Então vocês vão vendo cada aspecto aqui, né? A esperança da ressurreição, o viver nesse mundo, que é o caso de Moisés. Então cada um tem um aspecto de revelação, mas hoje nós vamos ficar com Enoque. Seria impossível falar com os irmãos desses outros aspectos. Mas vocês vão ver no verso 4 que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Então, o primeiro aspecto de fé, porque não é possível nada a nós, não é possível você gozar disso, não é possível você usufruir dessa graça que o Senhor deu a você e a mim, se primeiro você não tiver realmente uma experiência de regeneração, de novo nascimento com Deus. Se você não tiver primeiro essa oferta desse sacrifício, se você não fizer para Deus esse melhor sacrifício pela fé, claro, aí você vê que Deus não aceita o sacrifício de Caim. Ele não aceita o que você faz para Ele. Ainda que você dê para Ele o que seja de melhor, Ele não aceita. Mas qual é o sacrifício perfeito? Qual é o sacrifício que você oferece a Deus? É o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É esse Cordeiro. É por Ele que você se chega a Deus, por esse sacrifício dele. Só através desse sacrifício dele você pode ser reconciliado com Deus. Não há outro meio. Por isso que ele ofereceu o melhor sacrifício, porque ele sabia que ele não podia chegar à presença de Deus. Você e eu não podemos chegar à presença de Deus sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lembra que nós lemos lá? O justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Por esse sacrifício precioso. Não há como, irmãos. Nenhum de nós é justo. Quem é o justo? Jesus. E quem é os injustos? Por isso que está no singular. Justo. Se tivesse justos, você podia entrar aí, né? Não, eu sou justo, né?
Daí você não precisa do Senhor, você já é justo, você vai entrar lá e aquele dia você vai ver se vai entrar sem o Senhor. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não há outro. Então, a primeira experiência de fé nossa é essa experiência com o sacrifício do Senhor, com a obra dele, com o perdão dele. E é isso que nós fazemos memória. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que o Senhor faz isso? Porque nós esquecemos. Você se lembra da vida ociosa de um irmão que Pedro fala lá em 2 Pedro? Ele fala: o que acontece quando uma pessoa é ociosa e infrutífera no conhecimento do Senhor? Você sabe qual é um dos maiores prejuízos na vida dessa pessoa? É esquecer da purificação dos seus antigos pecados. Ele se esquece da obra gloriosa que o Senhor fez por ele. Por isso que o Senhor fala para a gente fazer memória dele, nessa simplicidade. Não é para inventar moda, não. Porque o assunto não é em si o pão e o cálice, mas é o Senhor, o corpo do Senhor partido, o sangue do Senhor derramado. E ali faz você fazer memória dele e da obra que ele fez por você. Vai fazer você lembrar daquele primeiro amor lá atrás. Renovar isso no seu coração. Essa é a primeira experiência, amados, que nós temos que ter com o Senhor. Mas logo em seguida que nós nascemos de novo, a nossa experiência com o Senhor, estamos perdoados, estamos lavados, mais alvos do que a neve, como cantamos aqui. Agora, qual é o próximo passo? O que o Senhor te convida? Aonde é que você está? Aonde que o Senhor te encontra? Aonde que Ele te busca? Nesse momento do sacrifício. Mas para nós darmos valor a isso, irmãos, porque é interessante, né? Até o irmão estava comentando sobre o partir do pão, que nós costumamos fazer as coisas e nós nos esquecemos do valor dela. Você se lembra que os judeus faziam sacrifícios e levavam um monte de animais para ser mortos lá, e o Senhor não se agradava de nada daquilo. Você podia levar todos os bois que você tinha, você podia ser milionário, ter 1000 bois, oferecer tudo a Deus. Deus falava assim: eu não me agrado desse teu sacrifício, eu estou cansado deles. Que isso não aconteça conosco, irmãos. Que realmente nós renovemos os nossos laços de amor com o Senhor, e que nós tragamos aquela alegria que o Pai teve na volta do filho pródigo, quando ele voltou. Aquela alegria que ele teve na volta do filho, que isso seja gozado, experimentado, irmãos, cada vez que nós nos reunimos. Em cada aspecto da reunião que nós fazemos, coletiva, ela tem que nos levar lá para dentro do santuário, e tem que nos fazer gozar dessas realidades espirituais. Se não for isso, irmãos, nós estamos vivendo uma religião vazia, né? Porque nem visitar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades fazemos. Vamos ver 2 Crônicas, capítulo... Vamos ler o verso 5, desculpe, irmãos. Hebreus capítulo 5, 11, 5, que nos trata sobre esse assunto. Veja que o agrado do Senhor realmente está nisso, porque Ele fez essa obra para que isso fosse possível a nós. Ele diz assim no verso 5: logo depois que você nasce de novo, que você tem uma experiência, qual é o chamamento do Senhor? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus.
E o que agradou a Deus, que nos fala lá em Gênesis? Que Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Andou com Deus. É um assunto de andar. Andar com Deus. Vamos para 2 Crônicas, capítulo 23. Eu quero que os irmãos, que nós tenhamos uma visão sobre esse aspecto da graça do Senhor, para que o Espírito Santo possa quebrantar os nossos corações, irmão, e nos dê valor pelo que o Senhor fez, para que a gente seja tocado, irmãos, porque não foi uma obra qualquer, não foi simplesmente um perdão dos nossos pecados. Isso fez parte, mas ele falou lá que foi muito mais do que isso. Foi uma obra pela qual o Senhor nos levou para Deus. Obrigado. Aqui, vocês sabem que no Velho Testamento, o Senhor teve, em 2 tempos, o Senhor sempre teve o desejo de estar conosco. É uma coisa muito interessante, que nós, a princípio, achamos que nós vamos morar no céu, não é assim? Todo mundo, quantas vezes, eu pensei isso há muito tempo. O Senhor, vou morar no céu com o Senhor. Mas se você olhar as Escrituras, você vai ver que é o Senhor que vem morar conosco. Lembra lá em Apocalipse? Quando fala do novo céu e nova terra, quando o tabernáculo de Deus estará com os homens, Deus mesmo estará com os homens. Esse sempre foi o coração do Senhor, irmãos. E o Senhor deu um prenúncio sobre esse aspecto no tabernáculo, que Moisés construiu, e no templo que Davi preparou e que Salomão construiu. E aqui, quando houve a unção do rei Joás, houve algo precioso que eu queria tocar com os irmãos, um aspecto. Vamos ler aqui do verso 1 até o verso 6, diz assim: 2 Crônicas 23, do verso 1 ao verso 6. Ora, no 7º ano, Jeoiada, cobrando ânimo, tomou consigo em aliança os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maséias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram a Judá, ajuntando-os os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes das casas paternas de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Jeoiada lhes disse: Eis que reinará o filho do rei, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, isto é, dos sacerdotes e dos levitas, que entraram no sábado, servirá de porteiros às entradas. Outra 1/3 parte estará junto à casa do rei, e outra 1/3 parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos átrios da casa do Senhor. Não entrem, porém, ninguém na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará a ordenança do Senhor. E mais um verso, lá no verso 19, ele diz assim: colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo, no tocante a coisa alguma.
Então veja bem, vamos olhar esse aspecto da casa de Deus, né? Que ele era, você se lembra em Ageu que Deus disse que a glória da última casa será maior do que a primeira, maior do que essa? O Senhor estava falando de nós. A glória da última casa será maior que essa primeira. Mas essa primeira casa, vocês vejam aqui, que, vocês se lembram, se já estudaram sobre isso, essa casa, ela existia 3 lugares, né? O pátio, ou o átrio, onde ficavam, né? O arraial, onde ficava todo o povo, aí tinha aquele tabernáculo, ou o templo, havia o pátio exterior, havia o santo lugar, onde os sacerdotes entravam para ministrar 2 peças. Isso é muito significativo. Nós não temos condições de falar sobre isso, mas é muito significativo, porque aquilo era uma figura da nossa experiência hoje. Mas a mesa dos pães, e eles ministravam o altar de bronze, que era o altar de sacrifício, ministravam a mesa dos pães e ministravam o altar de ouro, que era o do incenso. E o sumo sacerdote, ele ministrava o candelabro de ouro, mantinha aquele candelabro aceso, e ele também levava aquele incenso para dentro do santo dos santos. Vocês se lembram que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, lá com o seu sangue, lá colocava sobre aquele propiciatório. Todo o povo ficava aguardando lá do lado de fora aquele sumo sacerdote entrar e falar assim: os pecados estão perdoados, Deus aceitou esse sacrifício. E aí o povo fazia uma grande festa, uma grande festa. E o que ele está falando aqui é que aonde nós aqui, tem algum judeu aqui? Não. Algum judeu? Não tem. Sabe aonde nós estávamos incluídos? Nesses imundos que não podiam entrar. E você sabe quem que o Senhor colocava lá na porta para não deixar a gente entrar? Porteiros. E sabe quem entrava? Eles entravam ali no átrio, só os judeus, para oferecer aquele sacrifício. Depois o sacerdote entrava para ministrar, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo do Santo. Mas vamos nos colocar, irmãos, para ver o que o Senhor fez. Sabe quem nós somos? Os imundos. Nem lá o porteiro iria nos impedir de entrar. Mas eu queria ver com os irmãos o testemunho de um desses porteiros. Do porteiro, agora nós vamos ver um testemunho de um porteiro. Um porteiro que amava o Senhor. Um porteiro que não podia entrar também, mas ele desejava. Vamos olhar o Salmo 84. Se você vê na divisão, lá em Crônicas, de cada uma das famílias, coube aos coraitas esse encargo de ser um porteiro ali da casa de Deus. E ele, como porteiro, se você olhar o verso 10 do Salmo 84, você vai ver aonde é que ele estava, né? Esse porteiro, esse filho de Corá, esse coraíta. Lá no verso 10 diz assim, veja o testemunho do coração dele, né? Ele era um judeu. Lembre que esse era um que ia estar lá te impedindo de entrar. Você é imundo, você não pode entrar aqui. Mas ele estava à porta da casa. E ele diz assim no verso 10, porque vale mais um dia
nos teus átrios, que era o átrio, o pátio ali, do que em outras partes 1000. Aí ele diz: preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade. Eu prefiro, apesar de eu estar aqui na porta, eu prefiro do que estar nas tendas da perversidade. Sabe de quem ele estava falando, irmãos? De você, de mim. Agora vamos ver o coração dele quando ele estava lá na porta da casa de Deus. Qual era o sentimento dele? Qual era o desejo dele? Ele diz assim: oh Senhor, irmãos, entra no espírito desse irmão, pelo menos no espírito dele, como porteiro ali. Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ele estava pelos átrios, irmãos. A alma dele suspirava pelo Deus vivo. A carne dele, o coração dele clamava. Aí ele olhava lá para dentro daquela casa, um lugar que ele não podia entrar. Ele não era um sacerdote, e muito menos um sumo sacerdote. Mas ele olhava lá para dentro da casa, e ele falava assim: que bênção que é o pardal, que bênção que é a andorinha. Ele entra lá, eles entram lá. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde cria os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos. Tem uma versão que diz: eu encontrei os teus altares. Mas nós podemos dizer isso. Mas no caso dele, ele estava olhando e vendo o desejo dele de entrar lá dentro. A alma dele suspirava, irmãos, clamava pelo Deus vivo. E ele, olhando o pardal, olhando a andorinha lá, encontrou lá dentro, junto aos teus altares. E ele diz assim: bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Isso é uma palavra profética. Aleluia. É uma palavra profética. Bem-aventurados que habitam em tua casa. O Senhor tinha uma promessa. Lá era uma figura, mas o Senhor tinha uma promessa de habitação para o povo. Muitos, ele morreu na fé, não alcançando essa promessa, mas ele viu de longe, ele aguardou de longe. Se você agora pensar, você vai entender por que no final do capítulo 11 de Hebreus diz assim: Deus proveu uma coisa melhor para nós do que para eles, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles vislumbraram, mas não puderam. Mas esse coraíta, ele disse:
mas eu prefiro estar na porta da casa de Deus, pelo menos aqui, do que estar nas tendas da impiedade. Agora, irmãos, o que o Senhor fez? O que isso representa? O que isso nos fala? O que isso nos toca? Porque isso fala do Senhor Jesus, da obra que Ele realizou, porque ali era uma figura. Nós sabemos que é uma figura. Mas Ele fala algo para nós, glorioso. O livro de Hebreus, ele faz os hebreus que tinham essa glória tão maravilhosa, que tocaram isso, e que estavam perdendo de vista isso, algo tão maravilhoso. Sabe o que o livro de Hebreus nos fala? Quando ele fala sobre a suma de tudo isso. Vamos ler o capítulo 8 de Hebreus. E agora, meu irmão e minha irmã, você está aqui incluído. Obrigado. Veja o que ele diz aqui, porque o Espírito Santo vem trazendo essa superioridade do Senhor e apresentando o Senhor, que Ele é muito maior do que tudo isso. Quando na escala dos judeus, de importância das coisas de Deus, nessa escala, os judeus têm Deus como o maior de todos, sobretudo. Em segundo, eles têm os anjos. Em terceiro, eles têm o pai Abraão. Em quarto, eles têm Moisés. Em quinto, eles têm o sumo sacerdote. Em sexto, eles têm o sacerdote. Em sétimo, eles têm o templo. Em oitavo, eles têm os sacrifícios nesse templo. E o Espírito Santo, através do escritor de Hebreus, tem muita gente que quer descobrir quem que é o escritor de Hebreus, né? E dá uns sinais, alguns falam que pode ser isso, pode ser aquilo. Mas eu vou dar o meu ponto de vista para os irmãos. Os irmãos podem, eu vou escrever em lápis, porque os irmãos podem rabiscar depois, mais para frente. Pode apagar, né? Mas você sabe por que o escritor de Hebreus não quis identificar quem foi o escritor, irmãos? Porque a graça do Senhor, do Espírito, foi tão maravilhosa, que eu acho que nem o peso da pena ele pôde dizer que ele fez. É tão grandioso esse livro de Hebreus, que o escritor deixou para que o Espírito Santo fosse totalmente exaltado nesse ensino. É muito grandioso. Claro, a gente não está desprezando, porque tudo que foi escrito para nosso ensino. Mas em particular esse livro de Hebreus, porque ele nos leva, Paulo, ele viu coisas inefáveis, ele entrou lá, mas o escritor de Hebreus, o Espírito levou ele a entrar e tocar esse santuário. Algo maravilhoso. E ele diz assim: a suma tudo do que estamos dizendo. Então a soma de tudo isso, mostrando que o Senhor é superior a todas essas coisas, mostrando que Jesus é Deus, começando a mostrar lá, né? Que Ele é superior aos anjos, que Ele é superior a Abraão, que Ele é superior a Moisés. Moisés foi fiel sobre a casa, ele sobre a sua própria casa, mostrando que Jesus, Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mostrando que Ele também é um sacerdote, aquele que ofereceu a própria oferta e o próprio que ofereceu. E Ele pode se compadecer dos fracos, de nós, né? Mas esse Senhor, o primeiro aspecto que você tem que ver sobre essa obra do Senhor Jesus, que Ele diz assim: a suma do que estamos dizendo, o principal é este, o principal. Nós temos um sumo sacerdote tal,
que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade. Quem é esse sumo sacerdote? É um homem como nós, que está sentado no trono de graça e de misericórdia. Sabe por quê? Que lá diz, para nós alcançarmos graça, nós temos que, para achar graça, nós temos que alcançar misericórdia. Sabe por quê? Porque Ele primeiro olha para a nossa fraqueza. Primeiro Ele se compadece de nós, se compadece das nossas fraquezas, né? E aí Ele pode fazer a gente achar graça, nesse tempo oportuno, em qualquer tempo, porque o chamamento do Senhor é para que você viva na casa de Deus, que você habite na casa de Deus, por toda a eternidade, a presença do próprio Deus. E aqui diz assim, continuando: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já os que oferecem dons segundo a lei, os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Aleluia! E se você continuar, você vai ver aqui que o chamamento do Senhor agora, Ele está lá. Amados irmãos, o nosso sumo sacerdote está lá dentro. Aleluia! Aleluia! Eu vou falar mais uma coisinha para os irmãos, que também pode ser apagado, mas é o que eu creio. Talvez você pode me ajudar se eu estiver errado, mas se não, se juntar comigo na mesma. Quando aquelas mulheres, Maria Madalena, ela foi no sepulcro para levar aquele perfume, que ela encontrou aqueles anjos e logo em seguida encontrou aquele homem que achou ser um jardineiro. Quem que era aquele homem? Era Jesus. Ela não reconheceu ele fisicamente. Isso também tem um porquê. Sempre que o Senhor, depois da ressurreição, apareceu, Ele não apareceu com a mesma forma física, porque isso tem um porquê. Porque hoje não é assim que nós o conhecemos. Sabe como que você conhece a Cristo hoje? Assim. Ali. A irmã tem uma face diferente dela, mas o Cristo é o mesmo. E quando aquela viu que era o Senhor, porque ela conheceu o Senhor pela voz. Quando conheceu o Senhor pela voz, ela quis abraçar o Senhor. O que o Senhor diz? Não me toque, porque eu não fui para meu Pai. Eu creio que naquele momento ele estava totalmente pronto para, como Hebreus fala, entrar no santuário e purificar todas as coisas com seu próprio sangue, como aquele sumo sacerdote fazia. Ele tinha que se lavar, ele tinha que se purificar com as suas vestes limpas para ele poder entrar lá. E o Senhor Jesus estava pronto. E é interessante que logo depois ele voltou e aí ele disse assim: toca nas minhas mãos, que sou eu mesmo, toca aqui do meu lado. Sabe por quê, irmãos? Porque esse sumo sacerdote entrou lá, purificou todas as coisas, abriu esse caminho do santuário para nós. E ele veio aqui
desceu aqui como aquele sacerdote saía para fora do santuário e dizia: Deus os aceitou. Aleluia. Mas sabe, irmãos, é muito mais do que isso o Senhor fez. O Senhor fez assim: aguarda, espera, porque vocês vão ser do alto revestidos de poder. E vocês vão experimentar algo glorioso. Glória a Deus. Vocês estarão comigo. Amém. Aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Aleluia. Eu e vocês, vocês em mim. Amém. E sabe agora, esse sumo sacerdote entrou novamente para dentro do santuário. Olha isso, irmãos. Agora, sabe aonde ele vai te buscar? Lá fora na mesa. Lá fora no altar de sacrifício. Você já pode entrar. O porteiro não te impede mais. Você não é mais imundo. Aleluia. Eu não sou mais imundo. Amém. Glória a Deus. Agora você pode chegar a essa mesa. A palavra não fala em Hebreus que nós temos um altar que não é digno de comer os que servem ao tabernáculo. Você é um sacerdote real. Você é um sacerdote, porque o Senhor nos fez reis e sacerdotes sobre a terra. E o sacerdote pode entrar? Lembra lá? Quem não entrava? Os outros, o povo, ficava tudo lá fora. Só o sacerdote, o sumo sacerdote entrava. Agora o Senhor te pega lá nesse altar de sacrifício, pela qual nós, claro, tudo isso agora é espiritual, irmãos. Imagine o tabernáculo, o templo, nós tínhamos que ir lá. E você sabe de que lado você ia ficar? Do lado de fora, nem como aquele porteiro. Mas hoje nós temos um santuário celestial que qualquer um pode entrar. Aleluia. Qualquer um pode habitar Louvado seja. nessa casa de Deus. O Senhor te chama lá e fala assim: entremos com ousadia no santuário. Amém. Entremos com ousadia. Agora esse sumo sacerdote que está sentado à destra da majestade nas alturas, que é ministro deste santuário, que te chama, agora ele vem e te chama e diz: entra comigo no santo dos santos. Aleluia, irmão. Onde você quer habitar? Aleluia. Ele diz que é para você entrar com ousadia. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos tímidos com as coisas do Senhor. Imagine nós lá nas tendas da impiedade, não sabendo nem o que estava acontecendo lá. A glória que havia lá no Santo dos Santos, aquela presença do Senhor que enchia todo o templo. E o Senhor fará algo maravilhoso para nós, sim, irmãos, porque você é um templo, você também é um santuário de Deus. Mas não só individualmente, é como nos fala 2 Coríntios 5. Nós temos um tabernáculo, nós somos. Mas Hebreus também nos fala de coletivo. Por isso que ele fala em Hebreus, quando ele nos chama a entrar no santuário, ele fala: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Ele está falando na questão de que nós também, o Senhor também quer que nós façamos isso coletivamente. Amém. Juntos. E alguns irmãos que já gozam disso de maneira preciosa, posso ajudar outros irmãos que ainda não tocam essas realidades espirituais. A presença do Senhor. Tocar o Senhor. Tocar a Deus. Tocar o Senhor Jesus. Por esse Espírito Santo maravilhoso. Lembre-se do chamamento do Senhor. Enoque, ele andou com Deus, vendo o invisível, por fé. É assim que o Senhor quer que nós vivamos.
Lembre-se sempre disso, né? Porque lá em Hebreus diz assim: mesmo que você esteja no seu dia a dia, leve o vitupério de Cristo. Leve o morrer de Jesus no seu corpo. Carregue a cruz. Amém. E você vai viver no Santo dos Santos. Aleluia. Aleluia. Porque está com o Senhor, não é? Ele diz: negue-se, tome a sua cruz e siga-me. É estar com o Senhor. Irmãos, lembre-se desse chamamento do Senhor. Todas as vezes que você estiver abatido. Claro, se tem algo que te separou de Deus, e o que nos separa de Deus é o pecado, nós sabemos disso. O que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Irmãos, não viva nas tendas da impiedade nenhum minuto. Nenhum minuto. Porque não é o seu lugar. O seu lugar é no santuário, meu irmão. O seu lugar é na presença do próprio Deus. O seu lugar é na adoração ao Senhor. É ali que há abundância de alegria. Não é isso que nos fala o Salmo 16? Na sua presença há abundância de alegria. Você vai achar alegria aí nas tendas da impiedade. Mas volte para o Senhor. Reconheça os teus caminhos. O Senhor não entristece, não disciplina o homem de bom grado. Mas Ele faz isso para que você se converta, para que você seja curado. Há muitas conversões na nossa vida, irmãos. Jeremias fala isso em Lamentações: converte-nos a ti e seremos convertidos. Há muitos aspectos, muitos tempos de arrependimento na nossa vida. Hoje mesmo nós temos que nos arrepender. O Senhor diz às igrejas: ou vocês acham que estão perfeitos aqui no Rio de Janeiro? Vocês estão perfeitos? Não há nada que o Senhor diga assim: olha, eu tenho contra ti isso. Arrepende-te. Eu tenho certeza. Todos nós, o Senhor tem um olhar, aquela chama de fogo, aqueles olhos com aquela chama de fogo, sabe? Que vai penetra lá aonde a gente não vê. Volte para o Senhor mais rápido. Entre para dentro do santuário. Há um sacrifício feito, há um sangue derramado. Lembre, você vai passar por esse altar de sacrifício, tá? Aí você vai entrar para dentro na comunhão, você vai entrar para dentro nas orações, você vai entrar para dentro para gozar do ministério da palavra, a qual esse sumo sacerdote nos ministra. E você vai gozar da presença do Senhor, porque aquele véu do santuário não existe mais. Se você ver lá em Hebreus 9, você vai ver que aquele altar de ouro está dentro do Santo dos Santos. Como está dentro do Santo dos Santos se ele era antes da cortina? Porque agora não existe mais essa cortina. Aleluia. Lembre-se do chamamento do Senhor, sumo sacerdote. Entre com ousadia no santuário e viva ali, meus irmãos. Não saiam dali. No seu dia a dia. Habite na casa de Deus. Ande na sua presença. Desfrute da vida do Senhor em você. Não é isso que Paulo diz agora? O outro aspecto, ele diz assim: eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo nessa carne mesmo, essa carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Louvado seja o nosso Senhor. Não se esqueça disso. E lá em Malaquias também diz que os companheiros falavam uns aos outros. Nós precisamos falar isso para cada irmão. Quando você vê aquele irmão abatido, numa situação às vezes de pecado, uma situação que ele está afastado, fale com ele. Esse não é o teu lugar, meu irmão. Esse não é o teu lugar.
As tendas da impiedade não é o teu lugar. O teu lugar é no Santo dos Santos, na presença do próprio Senhor. Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e nos faça ver qual é o lugar que o Senhor quer que nós habitemos. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu queria que os irmãos, a igreja, respondesse ao Senhor a palavra, o que o seu coração ardeu. Fale para o Senhor. Eu vou estar junto com vocês nessa comunhão e nesse amém.